Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Otávio. Aê! Aê! Uhul! Otávio tá animado hoje. Tô animado, hein? Comecei animado hoje, hein? Fala galera, aqui quem fala é o Bruno. Bruno parou no meio. Eu tô tão animado que eu acho que o Bruno desanimou. É só isso mesmo. É só isso? Não tem frase hoje? Hoje é só o Bruno, mais Hoje é só nada. o Bruno, não tá em cara. Goiânia, não tá em lugar nenhum. Não tá calor, não tá frio, é só o Bruno. Não tá calor, não tá frio, tá no meio do nada. Tô lá na Patagônia. Bruno diretamente do mundo invertido, né, cara? Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro, para falar de um assunto muito zica. Assunto muito zica. Zica. Cadê a bateria? Assunto muito zica, vai lá. Fala galera, aqui quem fala é o Rogério. Opa! Ih, grosso. Vixe! Ô, esses caras tão muito... O Bruno e o Rogério acho que estão juntos. Tô desconfiando, hein? Vamos falar, nossa, essa galera tá grossa hoje. Hoje tá. Não, diretamente em o Curitiba. Pede, O assunto beleza. é treta vírus. Zika vírus. Zika vírus! Vamos falar então sobre Zika vírus, galera. A gente já falou, a gente teve um episódio aqui dedicado único e exclusivamente para ele. Vai estar aí no post para vocês que quiserem conferir mais detalhes sobre esse vírus que ficou tão famoso lá em 2015, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que teve aí alguns avanços nos estudos aí que utilizam ele para, enfim, de diversas frentes, né? E o que a gente vai falar, a gente vai destrinchar hoje um artigo que foi publicado na Cancer Research, trouxe uma esperança bem bacana aí pra gente, né? Então, o artigo que foi publicado na revista Cancer Research, como eu já disse, liderado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, da USP, revelou um lado ainda não conhecido do Zika vírus, o lado terapêutico. Olha só, quem queria imaginar isso, né? O Zika aí causando tanto alvoroço, né? Agora podendo ser utilizado como terapia, né? Terapia para quê? Vamos ver. O Zika vírus, no caso, lá em 2015, ficou extremamente conhecido, como a gente já disse, né, ao ser relacionado como o causador da microcefalia em bebês de mães que foram infectadas durante a gestação, né, que acabaram tendo contato com o vírus aí durante a gestação. Isso aí teve uma repercussão gigantesca, principalmente no nosso país, aí, que foi Mundial, né? Exatamente, foi uma repercussão mundial e que começou aqui lá no Recife, não, lá em Pernambuco, né, no estado do Pernambuco, e enfim, causou aí um rebuliço. A gente precisa, enfim, na época trouxe esse vírus à tona e até hoje o pessoal está estudando ele aí, né? Bom, então um dos motivos que a gente quis falar sobre essa pesquisa, primeiro porque ela é muito interessante, ela chamou bastante atenção aí quando saiu na mídia, e também porque ela foi feita no Brasil. Isso é uma coisa bem animadora pra gente que tá sofrendo esses problemas na ciência, saber que coisas que nós fazemos aqui tem impacto lá fora também. Então, o que essa pesquisa mostrou exatamente? Bom, ela mostrou que o vírus ele é capaz de infectar e destruir células cancerígenas de tumores embrionários do sistema nervoso central. E esse estudo foi realizado em animais e também in vitro. E nos animais eles injetaram uma baixa concentração do vírus purificado em tumores cerebrais de embriões humanos que estavam em camundongos com sistema imunológico reduzido. Bom, e os testes foram realizados utilizando
analisando linhagens celulares humanas derivadas de 2 tipos de tumores embrionários do sistema nervoso central, que é o meduloblastoma, que foram utilizadas 2 linhagens, e o tumor teratoide rabidoide atípico, né? Esses tumores que afetam principalmente crianças com menos de 5 anos e são causados por defeitos genéticos em células-tronco e também progenitores neurais durante o desenvolvimento embrionário, quando o sistema nervoso ainda está em construção. É legal, né? Porque a gente vê o caso do Zika vírus, né? Afetando o desenvolvimento infantil, né? E agora eles tiveram essa ideia, então, de ver como que ele funciona com relação a esses tumores que tem essa característica também, né? No caso, a pesquisa, ela pode ser dividida em 2 partes, né? Os experimentos in vitro e in vivo, como o Luiz falou, né? Em vivo, foram comparadas 6 linhagens de 5 tumores humanos, né? Então, tumor de mama, tumor de próstata, colo retal, meduloblastoma e tumor teratoide rabidoide, né? Atípico. Células progenitoras neurais humanas e neurônios para comparação, né? Esses tipos de tumores e essas células, né? Foi quase que um controle, assim, né? Será que o vírus vai afetar do mesmo jeito essas células de outros tecidos igual afeta do sistema nervoso central, né? Então foi meio que para comparar, né? Bom, e depois que eles infectaram as linhagens, os resultados mostraram que os efeitos do Zika vírus não são generalizados em todos os tipos de câncer. Eles são mais específicos em tumores do sistema nervoso central, ou seja, o vírus matou com mais eficiência as células tumorais do sistema nervoso central do que em as células progenitoras neurais normais. Então, as do tumores foram mais afetadas do que as normais. Foram necessários pequenas doses do vírus, né, para infectar as células tumorais do sistema nervoso central, já que as células cancerígenas de câncer de mama e colo retal não conseguiram ser infectadas, né, ou seja, o vírus não conseguiu infectar essas células nem com altas doses do vírus, né? E uma coisa interessante falar é que essa estirpe que foi usada do vírus é uma estirpe brasileira, né? Já li outros artigos que tem a estirpe africana, né? Então eles usaram uma brasileira, já que o estudo aqui é brasileiro e no Brasil teve bastante casos, né? Então eles usaram essa estirpe. Bom, então na segunda parte então, dos experimentos em vivo, os pesquisadores eles utilizaram camundongos imunodeprimidos, como eu falei anteriormente, que receberam células tumorais humanas de meduloblastoma e o do ATRT, que foram distribuídos em diferentes grupos. O tumor ele foi induzido então no ventrículo lateral do cérebro e ele acaba se espalhando para outras regiões do sistema nervoso central, metástase, né, no caso, e ele descende para a medula espinhal quando ele está num estágio mais avançado. E após a indução, pequenas doses do Zika foram injetadas nos ventrículos laterais de alguns camundongos. O resultado desses testes, então, foi bem animador, né? Que o volume tumoral foi significantemente reduzido no grupo que recebeu o tratamento com o Zika vírus. Em alguns casos, tanto o tumor quanto as metástases do tumor na medula espinhal foram completamente eliminados, né? E animais com o ATRT, né, na verdade, esse tipo de câncer, não tratados, sobreviveram por 30 dias. O grupo que recebeu o tratamento com o Zika vírus sobreviveu cerca de 80 dias, né? Então esse resultado mostrou aí que tem um potencial terapêutico, né, associado ao Zika, né? Como implementá-lo e tal, já é um outro desafio, né? Né? É meio perigoso, porque você também tem as células normais e tudo mais, né? Mas é o primeiro passo, né? As células que eles compararam não foram infectadas, né? Mas tem outras células que não foram testadas, né? Não existe só um tipo de célula lá no nosso sistema nervoso, né? Então fica aí o questionamento. Bom, e é importante citar que mesmo com a eliminação do tumor, os animais acabavam morrendo por complicações do estágio avançado do câncer. Porém, o artigo possui resultados muito promissores, além de ser o primeiro a mostrar que o Zika vírus, né, a estirpe brasileira, possui efeitos oncolíticos contra células tumorais humanas em vivo. Gostei muito, assim, principalmente quando eu vi que é um estudo bem completo, assim, feito com bastante técnicas, metodologias diferentes, metodologias de ponta, né, e brasileiro, né, que geralmente a gente está acostumado a ver esses artigos mais elaborados, né, e de grupos de pesquisa de outros países, né. Só no exterior, né?
Então, assim, foi muito bom. Nossa, eu fiquei assustado quando eu vi a quantidade de procedimentos metodológicos que eles fizeram, né? Uma marcha, assim, muito complexa, né? Não cheguei a ver se eles tinham parceria, né, com outro laboratório de fora. Não, todos os autores são do Brasil, então acho que não teve colaboração, não, né? Eu acho que é bem interessante, porque esse artigo, além de mostrar que você tem como reduzir, você viu duas coisas. Primeiro que você consegue ter essa redução tumoral e também você consegue ver que as células tumorais do sistema nervoso, elas têm, teoricamente, a gente pode falar, mais afinidade pelo vírus do que outros alvos que estariam em volta. Então isso também é uma coisa bem interessante de ter sido mostrada. Então, pessoal, mas o que vocês acharam do protocolo de teste mesmo? Assim, eu achei difícil avaliar, assim, eu tive que ler umas 3, 4 vezes pra entender tudo que eles fizeram, de tanta coisa que foi, né? Mas ainda assim fica aquela pontinha, assim, né, de algumas dúvidas que acabaram levantando, assim, tipo, do tipo de célula que eles usaram como comparação, né? No caso, até o Luiz tinha mencionado pra gente ali, né? No caso foi só células progenitoras, neurais humanas e neurônios, né? A neurosfera. Isso, isso foi realizado também em vivo, né? Então o Luiz levantou ali que a questão que tem algumas células que são mais suscetíveis aos efeitos do Zika que não foram testados ainda, né? Então pode ser que elas tenham que ser testadas no futuro. Exato, a gente também não tem como saber, até porque não tem ali no material suplementar, mas pode ser que eles tenham testado, ou vão testar ainda também. Então, foi uma coisa muito, né, fizeram um teste e viram que deu certo, e agora eu tenho certeza que eles vão continuar pesquisando mais, né? Acho que é até interessante saber se tem outros tumores que podem ser, então... Na verdade, a palavra suscetível é meio ruim a gente usar. A palavra certa acho que seria tropismo pelo vírus. Então, você identificar outros tipos de tumores seria uma coisa também bem importante para essa próxima etapa. O vírus, na verdade, quem tem tropismo é o vírus, né? Então, a célula tá lá e o vírus, se tiver os receptores certinhos lá e os dois se ligarem, né? Aí tá feito a infecção. Exato, tudo que eles mostraram, se eu não me engano, foi no de próstata e no de colo retal ou de mama, não tô muito lembrado, algum desses aí. Não teve efeito, né? E tem uma outra questão, né? Você pegar o vírus e injetar diretamente no tumor não seria o protocolo de tratamento que a gente esperaria, de repente, para esse tipo de terapia, né? Então, assim, como que de repente, colocar uma dose de Zika vírus via endovenosa, e será que ele vai chegar no tumor ou não? Ou vai ter um efeito pior na saúde do que no próprio tumor? Então ainda a gente vê umas questões, apesar de ser muito potencial, que para você aplicar isso na terapia ainda tem muitos passos para serem seguidos, né? Até pra gente ver se isso realmente se aplica, né? Mas é bom ver, porque igual já tem o HIV, né? Já existem vários testes, terapias de pacientes com leucemia que são infectados com HIV, o HIV vai lá, faz uma mutação lá na célula leucêmica e aí cura, né? Tem até uma leucemia de linfócitos T, né? Uma leucemia T. Então já tem também isso aí, outros vírus, né? No caso o HIV, fazendo essa terapia viral, né? Então é bastante interessante por esse ponto de vista. Eu acho que uma coisa que é também bem interessante a gente dizer é que é bom frisar, porque quando sai um estudo desse, às vezes é muito chamativo. Vírus cura do câncer. Os autores deixaram bem claros, inclusive, ali no artigo, que os ratos, por exemplo, os camundongos, eles não sobreviveram depois, mesmo com o tumor tendo sido reduzido, eles acabaram morrendo por causa do avanço do câncer. Então não foi uma cura. Eles só estão ali falando sobre redução tumoral e não uma cura completa. Isso é importante a gente deixar bem elucidado aqui. Mas o que é importante, né? Porque quando você está fazendo tratamento do câncer com um tumor que está maior, primeiro você tem que reduzir ele para depois tirar ou então fazer uma radioterapia, né? Então, se o vírus ajudar a fazer essa redução também já é um bom caminho, né? Inclusive, num dos casos, ele afetou, inclusive, as metástases do câncer, né? Então, isso já foi bem interessante, né?
gente, eu tive um problema aí com a minha conexão, até peço desculpas para os nossos queridos ouvintes, saí no início da gravação do cast e só consegui voltar agora para o final para a discussão. Claro que eu não participei aí de grande parte da discussão, mas a minha visão é o seguinte, o que eu acho que posso suscitar aí para vocês, para a gente jogar no debate aí. Eu acho que é uma revolução, acho um avanço muito interessante, só que eu vejo algumas ressalvas, acho importante a gente ter algumas ressalvas com relação a isso. Claro que é bem animador a gente pensar que pode tratar pessoas com um vírus, né, tratar câncer utilizando um vírus, né, como coadjuvante nesse tratamento, mas a gente não pode deixar, né, de pensar nos efeitos que isso pode gerar, né? Claro, assim como o Rogério bem disse, será que se a gente fizer aí a administração de vírus nesse pessoal, será que ele vai só para as células cancerígenas? Será que ele tem esse tropismo? Esse tropismo ele é garantido, assim como o Luiz falou, né? Então isso a gente ainda não sabe, acho que a gente tem que ter uma ressalva com relação a isso. Será que nenhuma outra célula será que o vírus ele não pode ser atraído, ou enfim, entre aspas, atraído, né, para nenhum outro tipo de célula, mesmo no sistema nervoso central ou de outros órgãos, outros sistemas, enfim? Isso é difícil dizer só com estudo, né? Então é um ponto bem importante de ser mais aprofundado aí. Eu acho assim, mas eu não tiraria o mérito do estudo dele, sabe? Claro que não. Não, tem muito mérito. Né? Eu acho que eles têm um baita do mérito, foi uma baita conquista, inclusive para a pesquisa brasileira, né? Nós, eu acho que estamos aí saindo na frente do resto do mundo nas pesquisas com o vírus Zika, né? Enfim, já dado até o acometimento aqui da nossa região, enfim. Então eu vejo com bons olhos, sim. Eu acho que a gente tem que seguir aí com essas pesquisas, enfim, independente de qual seja o foco, né? Mas eu acho importante a gente seguir, porque esse vírus é engraçado. A gente falou sobre ele lá no episódio. Qual foi o episódio, gente? Eu fiz aqui a pesquisa e ele não. Mas enfim, a gente fez o episódio falando só sobre Zika e a gente viu que ele tinha aí potencial bem grande para destruição. A gente falou bastante, né? Mas a gente não tinha, na época a gente não tinha cogitado nada com relação enfim, a um possível benefício que ele poderia trazer, né? Acabei de ver aqui o episódio número 28, tá? biomedcast.com/28. A gente vai deixar o link na descrição. Nossa, faz um tempinho, hein? Faz um tempo. Já tá no 71, faz um tempo, né? Então, essa é a minha opinião. Uma outra coisa que eu fiquei pensando quando eu li o artigo é que, assim, o que a gente tem de outras coisas que usam vírus para tratar câncer, né? Então, de repente, você colocasse um outro tipo de vírus com essas células, teria o mesmo efeito e tal, né? Eu acho que isso seria uma ideia legal aí para mais pesquisas que talvez outros centros possam fazer, ou eles mesmos, né? Aí para desenvolver mais essa questão, né, da terapia em si. Pois é. Né, o Maiaro, lembra que a gente fez um cast sobre o Maiaro também? Será que... Lembra que a gente falou que o vírus Maiaro era um vírus aí bem parecido com o Zika, enfim. É uma possibilidade, né, também. A gente tem que pensar em outras possibilidades aí de vírus que também possam ter o mesmo potencial, né? Muito bom, parabéns aí para os pesquisadores envolvidos aí nesse trabalho, né? Esperamos que agora as portas tenham se aberto. Exatamente. É isso aí. Pesquisa 100% brasileira. Exatamente. Exato. E se você, por algum acaso, conhece o pesquisador, ou se você é um dos pesquisadores desse estudo,
Comenta aí no cast, por favor, não deixa de comentar. Pô, ia ser ser legal. bacana, né? Se a gente soubesse aí que o pessoal tá envolvido, tá ouvindo. Se quiser falar com a gente aí também, né? Podemos aí fazer um... Bater um bate-papo. Exatamente, rápido podemos e tal. até marcar uma entrevistinha, um bate-papo. Não somos virologistas, mas, né, o Brunão aí tem conhecimento, mas, pô, cara, isso aí é um mundo muito mais aberto, porque é virologia com oncologia. Já ficou multidisciplinar, né? Então você tem uma terapia Mais uma vez, né? de câncer, com vírus, então assim, já Tanto é que misturou ele saiu várias na áreas. revista de cancerologia, né? Que É. tem várias coisas, né? Exatamente. Certo, galera? Isso aí, valeu. Então contamos com a participação de vocês aí nos comentários, tanto lá no nosso site, no biomedcast.com, quanto no e-mail, no contato@biomedcast.com, nas redes sociais, Facebook, Instagram, enfim. Tá lá, @biomedcast, você consegue encontrar a gente. E para quem quer nos auxiliar aí financeiramente para manter esse programinha aqui a cada 15 dias, pode entrar lá no Padrim. Biomedcast. Padrim, isso aí. Tava esperando vocês completarem. Deixei no ar. Exato. É isso aí, então, galera. Ó, muito obrigado galera. pelo seu download. Esperamos você daqui a 15 dias e até a próxima, galera. Falou. Até a próxima. Valeu. Até mais, galera. Tchau, tchau. Até, falou galera, tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau. Isso aí. Falou.